noite novamente, irmãos. Vou pedir para os irmãos já abrirem em Marcos 11. Nós vamos ler de 1 a 19. Marcos 11. Vamos ler de 1 a 19. É uma leitura, se for ver, um pouco extensa, mas é necessário. Nosso tema hoje está baseado nesse texto e tem por título o Paradoxo de Cristo. Nós vamos ver hoje o que significa isso. Vamos ler. Eu vou pedir para os irmãos acompanharem. Marcos 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamando: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam modos de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo de tarde, saíram da cidade. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós agradecemos por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler, e nós também pedimos que o Senhor aplique nos nossos corações o ensino que o Senhor preparou, Deus. Obrigado por esses irmãos aqui, e que o Senhor nos conduza em cada passo, em tudo que nós falarmos aqui, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu vou esclarecer duas coisas aqui. Primeiro, tudo que nós ouviremos hoje, primeiro se aplica a mim, depois a vocês. Segunda, eu vou pegar pela mão de vocês e conduzir vocês ao raciocínio. Então, juntos nós, eu com vocês, iremos entender aqui a palavra de Deus, com a ajuda de vocês. Então vamos aos textos. Vemos aqui 3 textos, onde Jesus, em cada parte que ele passa, ele nos ensina alguma coisa.
Primeiro, a entrada triunfal. Segundo, a parábola da figueira. E terceiro, o templo. A reação de Cristo em cada uma dessas histórias marca a sua característica paradoxal, o paradoxo do seu caráter. Como assim paradoxo? O que define paradoxo? Paradoxo, segundo uma tradução, um significado popular, é uma aparente falta de nexo ou de lógica, uma possível contradição. Este é a definição de paradoxo. E quando nós falamos paradoxo na vida de Cristo, a gente se refere aos atributos que ele nos revela, nós lendo a palavra dele aqui. Primeiramente, observamos aqui Cristo entrando em Jerusalém. Qual foi a montaria que Cristo usa? O jumento. Uma montaria típica para uma criança. Na cultura antiga, fala que os reis, eles desfilavam pela cidade em grandes cavalos de guerra. Cavalos grandes, montados, preparados para aquela festa. Mas Cristo, o rei do poder legítimo, chega a Jerusalém montado em um jumentinho. Mas essa característica, a gente vê que no profeta Zacarias, ele já tinha falado isso. Ele diz em Zacarias 9:9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Que coisa maravilhosa. Os padrões de Cristo, a gente vê que não se encaixa a este mundo. A ideia de grandeza do Senhor Jesus, totalmente contrária ao que nós entendemos do que seja um momento glorioso. Ele chega num jumento. Em Apocalipse 5, de 5 a 6, João relata uma visão maravilhosa. Quando ele tem a visão sobre o trono, o lugar de maior poder no universo, e lá estava. E disse-me um dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Olha que coisa, nós acabamos de cantar isso, né? Nisto vi, João falando, nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. Uma forma totalmente atípica, essas duas imagens fazendo analogia sobre o caráter de Cristo. O leão, essas duas conjugações de ideia, de características usado para atribuir o leão e o cordeiro. O leão, ele é lembrado por sua força, majestade, aparência e o seu rugido. O cordeiro, ele chama atenção pela sua brandura e paciência. Essas conjugações distintas de excelências formam o caráter de Cristo. O leão, aquele que ataca ferozmente o pecado, atingiu a morte em cheio, mas ao mesmo tempo que ele atinge, ele não diz um A quanto à cruz. Estando Cristo pregado, ele não diz um A acerca da questionando Deus. Interessante. Essas duas características de Cristo. 2 extremos. Será que nós conseguiríamos ter menção sobre isso? Vamos continuar. É nele que nós encontramos majestade infinita e ao mesmo tempo completa humildade, representada ali pelo Cordeiro. A justiça perfeita e a graça sem limites.
a soberania sobre tudo e ao mesmo tempo a mais completa submissão para com seu Pai. A total dependência de si mesmo, Cristo Senhor dependendo de si mesmo, mas confiando totalmente em Deus. Esse é Cristo, esse é o nosso Senhor. Então vimos que Cristo ele não usa uma montaria de um rei humano. Ele chega num jumentinho, com toda a sua humildade, montado. O rei, o Salvador, o nosso Senhor, aquele que foi proclamado Rei de Israel, chega em um jumento. Agora nós vamos analisar a questão do templo. Nós vamos ver aqui o que Cristo nos ensina com o templo. Nós vamos pular a figueira, porque depois o meio vai explicar o final. Cristo então ele chega a Jerusalém, e já estava tarde, ele vai para o templo. O templo provavelmente já estava vazio e ele retorna. Ele observou tudo, depois ele retorna para Betânia com os seus discípulos. Aí tem a parábola da figueira. Mas vamos então ir para o templo. Depois dele voltar para o templo no outro dia, ele se encontra a primeira parte do templo que se chama o Pátio dos Gentios. O que era o Pátio dos Gentios? Era um lugar destinado a pessoas que não eram judeus, pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Aquele lugar era permitido esse povo ficar, os gentios. Então eu poderia ficar, o Chiquinho poderia ficar, o Heitor, mas entrar dentro do templo, a parte interna mesmo, já não era permitido, só os judeus. E esse pátio, ele era destinado para os gentios, do grego ethne, ou nações, o pátio das nações. Todas as transações comerciais, elas eram feitas ali. E ele se depara com aquela multidão, pessoas conversando, negociando, pessoas vendendo animais ali dentro, trocando moedas. Todo tipo de comércio havia lá. Mas era um lugar onde Deus tinha destinado para os povos de todas as outras nações. Um lugar que era destinado para oração, um lugar que era destinado para a reflexão e o silêncio. Um murmúrio total tomado por conta dessas transações. É interessante a gente fazer uma analogia agora e pensar um pouco sobre a igreja em si. Muito se fala, você ouve muita agitação, você vê por aí muitas coisas acontecendo. Às vezes você vê vídeos na internet que você fala, poxa, daqui é um lugar que a galera, o pessoal que fala que é cristão vai para reunir para ouvir a palavra, ou vai para pular, para se debater ali e rodopiar, as coisas estranhas que a gente vê por aí. Mas é um lugar de silêncio. E, infelizmente, o povo tinha deturpado. Os próprios judeus tinham deturpado aquele lugar, o lugar que seria destinado para nós, gentios. Ele cita o profeta Isaías. Cristo é tomado por uma ira justa que assusta as pessoas. Ele fala assim, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Interessante que toda a multidão, aquela multidão, ela se maravilha com isso. Você vê ali no versículo 18, diz que porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Eles nunca tinham escutado isso. Cristo ele chegou lá e falou assim, chega, parou. Esse lugar não foi feito para isso.
Esse lugar aqui, olha aqui o zelo do Senhor Jesus, nos mostrando, colocando as pessoas no seu devido lugar. O texto fala que ele não permitia que ninguém carregasse utensílio para lugar nenhum. Ele ficou totalmente tomado por ira. Mas Cristo, em toda a sua ternura, Ele nos ensina sobre a nossa postura, a nossa correta postura nos lugares, um lugar de reflexão. Nós vemos aqui para refletir, nós vemos aqui para cantar, louvar a Deus, em comunidade. É isso que a igreja em Atos ensina para nós, a comunidade. Você teria 1001 motivos para não estar aqui. Eu teria 1001 motivos para não estar aqui. Mas você tem que se perguntar o seguinte: é isso que Deus quer? É isso que Deus deseja? Eu não sei como que é a vida de cada um. Talvez a gente tenha irmãos desigrejados. Eu acredito nisso. Nós temos irmãos desigrejados, pessoas aflitas de coração, de alma. Será que nós não temos pensado um pouco sobre as nossas atitudes quanto aos nossos irmãos? Será que nós, tendo possuidores da palavra, nós temos sido irresponsáveis quanto a isso? É uma pergunta que ecoa nos nossos ouvidos. Eu tenho sido responsável com a palavra de Deus em relação ao meu irmão? Havia uma crença popular que falava que o Messias, ele iria remover do templo uma crença, coisa da religião, coisa da religiosidade. Os judeus acreditavam que o Messias, ele ia remover todo o gentil do templo. Mas é isso que Cristo faz? Cristo, ele não olha para aquele lugar e fala assim: não, esse lugar é destinado para todas as nações. Vocês não estão entendendo? Será que vocês não estão entendendo? Esse momento pedagógico que Deus está tratando com vocês há tanto tempo, será que é isso que vocês não entenderam? Então Cristo, ele abre as portas do templo para todos. A ideia de templo, de tabernáculo, estava apenas restrito. As pessoas restringiram apenas ao povo de Israel. Cristo, ele chega e fala: não, acaba com isso, para com isso. Indo um pouco mais fundo, o templo é muito mais antigo do que nós imaginamos. Essa questão começa lá no Jardim do Éden. O Éden, o lugar do santuário, o lugar de habitação de Deus, o paraíso, a presença de Deus frente a frente com o ser humano. Deus criou aquele santuário para nós. A presença de Deus se fazia presente ali. Até redundante nessa frase, né? A presença de Deus se fazia presente ali. Mas era assim. Adão conversava tete a tete com o Senhor. Passava-se o relatório, né? Gênesis nos fala isso. Onde o mal, a imperfeição não poderiam coexistir. Só que nós, e quando eu falo nós, eu generalizo exatamente todos os seres humanos, nós decidimos o quê? Falar que, não, eu não preciso de Deus. Eu vou acreditar aqui na serpente, eu acho que Deus não falou aquilo, eu vou acreditar em mim mesmo. E deu no que deu. Guerras, violências, imperfeição. Toda a raça humana foi seriamente abatida com o primeiro pecado. Adão e Eva poderiam ter falado: não, talvez tenha uma outra forma, tenha um outro jeito, tenha uma válvula de escape aqui, que a gente vai pedir perdão a Deus. Não tinha. Não, então tudo vai ficar bem, a gente vai viver nossa vida, né, que a gente não morreu, né, então, né, Deus não falou, não aconteceu o que Deus falou, que a gente ia morrer, então vamos viver nossa vida aqui, vamos prosseguir. O próximo capítulo fala que um irmão já matou o outro. Deu certo? Esse é o ser humano. Bondade, zero. Se há um resquício de bondade em nós, se nós fazemos atos de bondade, como ajudar o próximo,
se compadecer, é porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas isso não mostra que nós somos bons, porque nós também fazemos maldade. Não existe uma meia verdade, é uma verdade inteira. Então, por si só, em essência, o homem é mau. Naquele momento em que Deus, ele afasta Adão e Eva da sua presença, ele coloca uma espada flamejante. Em Gênesis falava que essa espada flamejante, ela se revolvia por todos os lados. Ninguém jamais poderia estar à presença de Deus. Ninguém poderia mais estar junto naquele lugar onde que Deus havia criado para nós habitarmos junto com Ele. E não era simplesmente me desculpe, Senhor, posso voltar a estar na sua presença? Não, não havia outra forma. Algo mais era necessário para estar à presença de Deus. Em toda a terra não houve um justo sequer. A palavra de Deus aos Romanos fala que não há um justo nenhum sequer. Então, como o ser humano vai resolver essa questão? Como que eu vou voltar a estar à presença de Deus? Como que eu vou estar novamente nos braços de Deus? Uma solução passageira Deus tinha providenciado, era o tabernáculo. E posteriormente o templo. Só que ficou muito restrito, né, ao povo de Israel. O momento pedagógico que Deus, eu estou ensinando vocês aqui, mas tentem fazer isso com as outras pessoas também. Apenas com eles. A admiração das pessoas no templo, quando Jesus ele fala que aquele lugar era a casa de oração para todas as nações, não foi à toa. Foi porque eles não sabiam disso. Apesar de eles fazerem negociações, comprarem, venderem lá dentro, era só o que interessava para os judeus. Eu vou me relacionar com você porque é só o que me interessa. É o que interessa o sistema. O sistema judaico todo tinha menção dessas coisas, mas negligenciavam diretamente a palavra de Deus. E deram espaço às suas próprias cobiças. Então fica a pergunta, como que o ser humano ele conseguiria então passar pela espada? A espada que Deus tinha colocado ali no jardim, representando a justiça perfeita. A resposta ela é simples, já tinha sido falado. Isaías nos fala que ele foi tirado da terra dos viventes. João em Apocalipse, quando tem a visão do trono, ele vê o cordeiro imolado. Esse é o maior triunfo cósmico da história. De forma geral, Cristo foi apenas um profeta. As pessoas do tempo de Jesus enxergavam Jesus como um mestre, um rabi. Tanto é que aquele rapazinho chega para Jesus, bom mestre. E Jesus fala assim, você está me chamando de bom? Era porque a ideia de bom mestre, ele estava querendo generalizar Cristo como se Cristo fosse mais um mestre em relação aos outros mestres. Então ele falou assim, por que você me chama de bom então? Cristo era visto dessa forma. Nós, os mesmos, agora pensemos um pouco sobre a nossa vida. Os mesmos que diziam, Hosana é o que vem em nome do Senhor. Mais tarde gritou, crucifica-o. A cidade inteira crucifica-o. Nós estamos dizendo com a nossa vida, Hosana é o que vem ao nome do Senhor ou crucifica?
Jesus ele se submete à espada, por você e por mim. O véu que cobriu o templo, a palavra de Deus fala que ele se rasgou de cima a baixo. E não foi de uma forma metafórica. O véu que cobria o templo, o Santo dos Santos, que era onde que Deus se revelava ao sumo sacerdote, ali que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, uma pessoa podia entrar, estar na presença de Deus uma vez por ano, segundo a religião judaica, e apenas essa oportunidade. Quando Jesus é morto e ele paga, aquele véu ele se rasga de cima a baixo. Ou seja, não há mais limitação, não há mais parede. Hoje eu vejo que nós às vezes queremos costurar esse véu. A gente tenta recosturar esse véu, né? Limitando o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. A gente tenta criar melismas, coisinhas animadas para falar, para florir o Evangelho, mas o Evangelho por si só é a palavra de Deus. Ele é poder de Deus. O poder de Deus, ele traz seus resultados, mas isso depende de Deus. Cabe a mim falar. Cabe a mim mostrar esse poder. Jesus ele coloca, quando Jesus ele coloca todo o sistema sacrificial de pernas por ar, é quando as pessoas ficam aterrorizadas. Jesus ele não consegue habitar com a religiosidade. Primeiro ponto, Jesus não habita com a religiosidade. Aquilo que era cobiça aos olhos dos judeus, as vendas, todas as negociações, ele falou, não, eu não posso ir. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Olha só. Cristo ele declara guerra contra aquelas pessoas. Se você não é por mim, então você é contra mim. E foi isso que a palavra de Deus fala, né? Eles procuravam um modo de lhe tirar a vida. Agora nós vamos para a terceira parte. Vamos retroagir na figueira. O texto é de 12 a 14. Marcos 11, 12 a 14. Muitas pessoas têm um sério problema com essa reação de Cristo. A reação que Cristo teve ao encontrar aquela figueira. Ele olhou para ela e falou, cadê o fruto? Está amaldiçoada. De ti ninguém vai comer mais fruto seu. Poxa, por que Cristo foi tão radical aqui? Por que Cristo ele olhou para aquela planta e não poderia muito bem ter feito um poder, alguma coisa e florido? Não. Cristo ele estava nos ensinando com aquela ação. Ele estava nos ensinando um pouco do que ele iria falar mais tarde, que a gente acabou de ver no templo. A gente tem que entender o seguinte: a figueira é uma planta uma árvore que no Oriente Médio ela dá 2 tipos de frutos. Então, antes dela dar o figo propriamente dito, as folhas, quando estão brotando, crescem juntamente pequenos nódulos. Esses nódulos eram usados pelos viajantes para eles saciarem sua fome. E eram nódulos muito deliciosos. Olha só. Então, antes da figueira dar o figo, ela dava esses nódulos. Então Cristo, quando ele chega, provavelmente estava na primavera, e vê que não tinha fruto algum, nem figo, muito menos o nódulo, mas as folhas estavam no seu tempo, né? Ele amaldiçoa por quê? Cristo ele vê que havia um crescimento sem fruto. Havia um crescimento daquela árvore sem haver fruto. Cristo ele compara a figueira com Israel. Crescimento sem fruto é sinal de deterioração. Aquela árvore estava deteriorada.
Pensemos um pouco sobre nós. Pensemos um pouco sobre a igreja em si. Será que nós estamos crescendo numericamente falando, e aquilo que realmente é proveitoso está sendo deixado de lado? Pensamos nas nossas vidas. Será que a gente está crescendo, mas não está tendo fruto? Eu faço primeiro essa pergunta para mim, como eu já deixei bem claro no começo. A primeira pergunta deve ser feita para mim. O João está tendo crescimento sem fruto? Aqueles que eram chamados, o povo de Deus, todo aquele barulho, toda aquela movimentação dentro do templo, não tinha nem um pingo de espiritualidade. Não havia oração, não havia vida piedosa, não havia temor a Deus. Era só um meio para o fim. A presença, o status. Você está dentro de um lugar, de um templo, fazer parte, ser membro de uma igreja. Cristo, ele nos convida a ir muito mais além do que isso. Ele nos convida a uma vida piedosa para com Ele, junto com os irmãos. Não estou falando que é errado você ser membro de uma igreja, mas há uma coisa muito mais além. A nossa vida que está em jogo. Vamos lembrar do caráter paradoxal de Cristo. O mesmo cordeiro que foi morto, mas também ele rugiu para o pecado. Ele atacou de frente o pecado. O mesmo Cristo que ele nos convida a andar com ele, ele fala assim que desviar o olhar dele é trágico. Desviar o olhar dele é rumo à destruição. Características extremas tão distintas. Ele pede uma vida de transformação. Transformação de caráter. Não é transformação de costumes apenas, mas de caráter. A transformação tem que vir de dentro para fora. Se não começar aqui comigo, não vai haver transformação. Ele pega a nossa mão e nos conduz ao maravilhoso reino dele. Ele nos chama para ser parte do seu reino. Mas a sua permanência corre risco nesse reino. Ele se fragiliza, o mesmo homem se fragiliza de uma maneira esplendorosa ao ser tocado numa multidão, e posteriormente ele vai lá e ressuscita uma menina. É o mesmo homem da qual você não ousa se afastar os olhos. Ele é a tempestade, mas também ele é o descanso. Ele é a vítima, mas ele também é o que empurra a espada flamejante. Ou nós nos entregamos totalmente, ou negamos por completo. E a característica dos fariseus até que faz algum sentido. Cristo ou Barrabás? Não existe meio termo. Não existe periferias no seu coração que você possa colocar Cristo. Ou Cristo é o centro, ou Cristo não é nada para você. Aprendamos com o Evangelho. Aprendemos com Cristo. Eu quero terminar dizendo que ou nós coroamos a Cristo, ou nós gritamos, crucifica. Deus aplique em nossos corações. A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.